Divisão de Investigação Criminal de Criciúma poderá deixar o bairro São Luís. Lideranças e representantes do governo se reuniram para discutir os pontos finais da reforma da Previdência. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Economistas reduzem previsão do PIB a 1%. De acordo com o Banco Central, o patamar está abaixo de 2017 e também 2018. AMA já está atendendo em sua nova sede localizada no bairro Vila Zulema. E ainda, decreto que facilita a posse de armas de fogo no país tem motivado as pessoas a frequentar clubes de tiro. As notícias de Criciúma e do Sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, terça-feira, dia 11 de junho de 2019, para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Depois de muitos anos, a Divisão de Investigação Criminal de Criciúma poderá deixar o bairro São Luís. A estrutura da antiga Agência de Desenvolvimento Regional, localizada na região da Próspera, poderá ser o novo endereço. A Divisão de Investigação Criminal, a DIC, de Criciúma, deve mudar de local. A atual sede, localizada na Avenida Santos Dumont, no bairro São Luís, é alugada, mas esse custo mensal pode deixar de existir com a mudança da DIC para a antiga sede da ADR, a Agência de Desenvolvimento Regional, que foi extinta. Essa situação se iniciou a partir do momento em que o governo estadual anunciou a extinção das ADRs. Com a extinção da ADR, o prédio ia ficar sem nenhuma funcionalidade lá. E nos foi ligado e perguntaram se nós tínhamos interesse em colocar alguma unidade da Polícia Civil lá. E prontamente a gente disse que teria interesse, até para economia, né? Mas teria que ser realizadas algumas adequações. E, de pronto, foi ligado lá para o nosso setor de planejamento e que informou que havia possibilidade das adequações. E, então, esse prédio, o segundo andar do prédio da extinta ADR, já está sob a responsabilidade da Polícia Civil. Conforme o delegado regional, a mudança de local da DIC já está definida, mas a divisão só vai atender na nova estrutura depois que houver adequações. O que nós estamos aguardando agora são as adequações necessárias para que a unidade possa ser transferida para lá. Precisamos construir garagens, o canil, dar uma melhorada no próprio teto, né? Que existem algumas infiltrações, algumas situações nesse sentido. Então, essas adequações sendo realizadas, aí sim vai haver a transferência da DIC para aquele local. Por isso, ainda não há uma previsão para a mudança. Trabalhar com prazo, né? A gente sabe como é que a situação funciona, ela é uma situação bastante burocrática, então nós não trabalhamos com prazo. Nos informaram que esta semana um arquiteto viria até Criciúma, para ver o local e para fazer um levantamento e conversar com os responsáveis aqui, para ver o que seria necessário adequar. Então, nós estamos aguardando a vinda dele e aí sim começar a conversar a respeito de quanto tempo levaria para fazer esse projeto, quanto tempo levaria para fazer as construções necessárias, as adequações necessárias para que a DIC seja transferida para o local. Apesar do custo com as adequações do espaço, a mudança deve trazer economia para a Polícia Civil, já que a atual sede da DIC tem um gasto mensal com aluguel que gira em torno de R$11 mil. O principal objetivo são a redução de gastos, né? Nós hoje aqui em Criciúma nós temos 4 unidades da Polícia Civil que pagam aluguel, que é o SAER, DIC, DPCAM e CRPP. Então, a ideia é realmente diminuir custos. E a situação da DIC, a gente viu que o local lá é amplo, e a unidade que caberia lá no local, e em razão até de não haver atendimento ao público,
porque é uma unidade especializada em investigação, seria a unidade adequada para colocar naquele local. O delegado regional lembra que, em relação à logística, a mudança não deve interferir, principalmente porque a divisão não atua com atendimento ao público. Bom, a DIC é a Divisão de Investigação Criminal, que temos aqui em Criciúma já há bastante tempo. É uma unidade especializada em investigação com relação aos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa, homicídios e roubos. Então, é uma unidade que, em tese, não atende o público, não registra boletins de ocorrência. É uma unidade especializada em investigação. Então, lá, os policiais recebem informações, efetuam as diligências necessárias e acabam instaurando procedimentos investigativos aí que resulta, como já a sociedade tem conhecimento, na prisão de muitos envolvidos aí em tráfico de drogas, roubos, homicídios. É necessário essa especialização nas diversas áreas aí, que a Polícia Civil atua. O último final de semana foi movimentado em Brasília. Lideranças e representantes do governo se reuniram para discutir os pontos finais da famosa reforma da Previdência. O relator da reforma na Câmara, o deputado Samuel Moreira, disse que irá apresentar o seu parecer até a próxima quinta-feira. Um fim de semana de muito trabalho para as lideranças em Brasília. E o motivo para tanta movimentação foram as articulações para aprovar a reforma da Previdência. Foram inúmeras as reuniões na residência oficial da Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia esteve com o relator da proposta, deputado Samuel Moreira, o relator especial da Previdência, Rogério Marinho, e com o secretário especial adjunto de Previdência, Bruno Bianco. Moreira passou os últimos dias discutindo os retoques finais do texto que ele deve apresentar na próxima quinta-feira à Comissão Especial da Câmara. Líderes partidários calcularam que o parecer de Moreira, já com todas as mudanças acordadas com os parlamentares, deve garantir uma economia entre 900 bilhões e 1 trilhão de reais. Entre as mudanças estão a retirada do benefício de prestação continuada, o BPC, pago a idosos carentes e deficientes, e na aposentadoria rural. Por outro lado, o relator deve sugerir que o regime de capitalização também tenha a participação dos patrões, não apenas dos trabalhadores. Neste sistema, cada trabalhador faz sua própria poupança para bancar a aposentadoria. Samuel Moreira também pretende criar mais uma regra de transição. A ideia, é lógico que isso aí é muito a pedido aí dos líderes e de bancadas que nos procuraram, há uma possibilidade de se incluir mais uma regra além das que tem. Que tudo que for feito tem que ser para todos, especialmente para os do regime geral. A decisão de entregar o relatório na quinta-feira tem a ver com uma reunião com governadores que será realizada em Brasília nesta terça, com a presença do deputado Samuel Moreira. Eles vão discutir um ponto que ainda ficou indefinido na proposta: incluir ou não estados e municípios na reforma da Previdência. Chefes de governos estaduais também pretendem finalizar o texto de uma carta pública que foi divulgada antecipadamente na semana passada. O documento ressalta a importância de os estados serem garantidos no texto por causa do déficit nos regimes de aposentadoria e pensão de seus servidores. Em outra frente, os municípios também fazem pressão para garantir que serão mantidos na reforma. Na semana passada, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Glademir Harold, levou ao relator Samuel Moreira e ao presidente da Comissão Especial da Reforma, deputado Samuel Ramos, um documento assinado pelos presidentes de entidades estaduais que destaca a importância de estabelecer um modelo previdenciário sustentável para a atual e futuras gerações. O deputado Marcelo Ramos comentou nesta segunda-feira sobre a importância do apelo de governadores e prefeitos para viabilizar a permanência de estados e municípios na proposta. Circulando pelo país, a gente consegue compreender melhor a realidade das previdências, dos regimes próprios de previdências estaduais. Ademais, a gente consegue também perceber o quanto a previdência é importante em muitos municípios, principalmente dos estados do Norte e do Nordeste, nos quais muitas vezes a renda da Previdência é maior do que o fundo de participação dos municípios. A seguir, AMA já está atendendo em nova sede localizada no bairro Vila Zuleima.
Atenção você que busca por uma vaga no concorrido mercado de trabalho. Terça-feira é dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Estagiário exportação, técnico de informática, empreendedorismo, renda extra, designer gráfico, telemarketing com experiência, televendas, supervisor de televendas, estagiário comercial, trainee comercial, auxiliar de cozinha, costureira, motoboy, almoxarife, estagiário em engenharia de materiais, técnico de refrigeração, eletricista predial, projetista elétrico, consultor comercial, cortador com experiência, vendedor, frentista, serviços gerais, estagiário acadêmico de direito, estagiário administrativo e financeiro, assistente de departamento pessoal, estagiário em comunicação visual, analista de comunicações, auxiliar comercial, ajudante de marceneiro, auxiliar de expedição, auxiliar de montagem, vendedor de carros seminovos, vendedor autônomo, embalador. Interessados devem buscar mais informações através do portal da Associação Comercial Industrial de Criciúma, ASIC, www.assicri.com.br, na aba Banco de Talentos. Economistas reduzem previsão do PIB a 1%. De acordo com o Banco Central, o patamar está abaixo dos anos de 2017 e 2018. Ainda assim, o governo confia em mudanças positivas. A liberação de 22 bilhões de reais do FGTS inativo, por exemplo, pode ser uma alternativa para o reaquecimento da economia. Neste canteiro de obras, as máquinas trabalham a todo vapor. No terreno será construído um condomínio residencial. Para começar, foram contratados 20 operários, mas a previsão é que o número chegue a 200. E o que não falta por aqui é currículo de candidatos a uma destas vagas. Quase toda semana a gente vê aí pessoas que trabalham diretamente na construção civil, como operador e até mesmo estudantes de engenharia civil, né? De faculdades aqui próximos. Vem procurar vaga aqui. Vem procurar vaga aqui. Oportunidades como essa estão cada vez mais raras na construção civil. O setor, que emprega quase 2,5 milhões de trabalhadores e movimenta mais de 230 bilhões de reais no país, não começou bem o ano. Pouquíssimas empresas têm investido em produtos diferenciados, eles têm investido muito mais em estúdio, né? Coisas pequenas, rápidas, né? A construção Minha Casa Minha Vida, praticamente faixa 1 desapareceu, paralisaram, e os outros investimentos de classe média e alta também estão totalmente paralisados. 2019 está chegando à metade, mas para alguns setores da economia, como a construção civil, esse já é um ano perdido. E a ducha de água fria foi o anúncio do IBGE que o PIB, o Produto Interno Bruto, teve queda de 0,2% no primeiro trimestre. Essa comparação foi feita com o último trimestre do ano passado, números que abalaram a confiança do empresariado. A construção civil é um dos 3 setores da economia onde existe a maior queda de confiança. Em primeiro lugar está o comércio, com menos 5,4 pontos. Em segundo aparece o setor de serviços, com 3 pontos, e a construção civil, com 1,8. O dano maior para um ritmo fraco da economia é na questão do emprego, não somente da não geração, mas também do consumidor cauteloso em perder o seu emprego e não gastar, não girando a economia. O Brasil precisa voltar a crescer, mas para o Brasil voltar a crescer, nós precisamos passar credibilidade para o investidor e principalmente para os estrangeiros. Mas o governo confia em mudanças positivas na economia. Além da reforma da Previdência, que aumentaria o otimismo dos empresários e das privatizações, pensa em liberar 22 bilhões de reais do Fundo de Garantia Inativo, aquele que está parado porque o trabalhador pediu demissão ou não sacou. O comércio vê a possibilidade da medida ser adotada com bons olhos. Boa parte desse dinheiro vai para consumo ou vai para pagar dívidas que habilita as pessoas a fazerem novas dívidas, novas compras. Então, uma injeção adicional. Mas como tudo na economia, a moeda tem outro lado. E para esse advogado, a liberação do FGTS para pagar contas deve ter apenas um efeito passageiro na economia. A preocupação maior, segundo ele, deve ser direcionar esses recursos para investimentos que gerem emprego e fortaleçam de fato a economia.
não acho que seja interessante, nesse momento, jogar dinheiro em consumo ou em dívida. Dívida se paga lá na frente, quando se tem emprego. Se nós estamos falando em liberar fundo de garantia, temos que necessariamente pensar da forma esse dinheiro, que hoje o Brasil tem pouco, da melhor forma para que ele possa ser utilizado para alavancar empregos. É isso que o governo tem que estar sempre em mente. O próprio Paulo Guedes falou, se não tiver aprovação da reforma, as reformas que eles querem fazer, seria um voo da galinha. Né? Você vai, gera consumo, a galinha voa, cai de novo, né? Se ele faz aquele coisa de curto prazo. Então, ele quer fazer o seguinte, um voo, você joga a galinha, mas depois já ter o impacto das reformas para depois continuar voando, né? De alguma forma, pode-se imaginar um cenário em que, ao longo do segundo semestre, a confiança se tornaria, com a reforma da Previdência, pelo menos neutra, né? Mas que novos avanços dependeriam realmente de haver uma sinalização de equilíbrio na relação entre executivo e legislativo, para que a incerteza caia, e aí com a sinalização de que a economia está recuperando, a confiança voltaria e aí passaria a impulsionar, fazendo um efeito virtuoso de retroalimentação no crescimento. A Associação dos Amigos dos Autistas já está atendendo em sua nova sede. O local fica localizado no bairro Vila Zuleima. O novo espaço ainda não foi inaugurado oficialmente, mas por aqui os trabalhos já começaram. Os alunos voltaram às salas de aula nesta terça-feira, mas agora na nova AMA. Sim, né? A gente optou a começar também, né, com as aulas, porque não dá para parar com as terapias, né? Paramos já uma semana, né? Já foi bem difícil, os pais já ligando para cá, e a gente sabe mesmo que se parar muito tempo com eles, a gente sabe que a gente perde o trabalho que é feito com eles, né? Então a gente já começamos as nossas atividades com os alunos, né? Já deu para recebê-los, né? Mas a inauguração a gente ainda não está previsto ainda, talvez no final do mês a gente vai fazer a nossa inauguração, e ainda falta alguns detalhes de pintura, né? Algumas reforminhas ainda de bombeiro que precisamos colocar em dia, né? Então precisa de algumas coisas para acontecer a nossa inauguração. A nova AMA fica localizada no bairro Vila Zuleima, em Criciúma, onde antes funcionava o CASEP, o Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório. A estrutura foi cedida pela Prefeitura e reformada por pais de alunos e voluntários, com a ajuda de doações. Todo mundo ajudou, assim, a gente hoje está aqui, né? A gente agradece as pessoas que ajudaram muito, né? A gente foi voluntários que tiveram a mão de obra, né? Que vieram fazer, mas teve aqueles também que doaram, né? Os materiais para estar acontecendo essa obra, porque foi uma reforma bem grande, né? Foi quem viu isso aqui, como eu vi isso aqui ser transformado, essas celas em sala de aula, e foi uma transformação assim enorme, foi muito trabalho e muito material também. Então a gente agradece a todos, né, os profissionais também da AMA, né, todos que meteram a mão aí na massa também para acontecer essa reforma, a mudança também, que foi bem difícil, foi uma semana carregando, né, a mudança. A gente fala, foi 6 caminhões de mudança para cá. Então foi muito trabalho, né? Foi bem dificultoso, mas agradeço todas as pessoas que vieram contribuir, as pessoas que estão contribuindo, né? A diretoria da AMA atua à frente da instituição há 1 ano. De lá para cá, começou a luta por uma sede própria. A mudança representa uma economia de mais de R$5 mil ao mês, que eram gastos com aluguel. Para a diretora, é a realização de um sonho. Olha, acho que é um sonho, né, de muita gente, não só o meu sonho, né, esse é sonho de todos os pais, né, que começaram com a AMA, né, lá em 2004, quando começou, que sonharam com uma AMA, sonharam com um lugar, uma casa própria, que eles conseguissem, né, levar a AMA adiante, porque sempre pagando aluguel as coisas ficam mais limitadas, né? Então, isso é um sonho de toda a sociedade, não só nós como profissional, porque eu falo de mim, falo de todos os profissionais que estão aí batalhando, né, para isso que aconteceu, né? Mas de todos os pais, né? E acho que principalmente deles, né? Que lutaram tanto para isso, né? Aonde ter um lugar para o filho, né? Mas os sonhos não param por aí. Além dessa estrutura, a AMA tem projetos muito maiores. O que antes era a Casa do Caminho também vai abrigar mais salas de aula e uma estrutura muito maior para acolher os autistas.
Então, a gente conversando, né, há um ano atrás, né, a gente nem sonhava ter uma sede própria, né? A gente, claro que tinha os projetos, mas como que a gente ia conseguir isso? Então, já está tudo mais encaminhado, né? Nós conseguimos agora uma verba, né, para começar já a Casa do Caminho, que é aqui do ladinho, né, que é tudo agora o Salvaro doou toda essa área para a AMA, né? Quanto o CASEP, quanto a Casa do Caminho, né? Então, vai ser reformada a Casa do Caminho, vai ser construída ali uma AMA, né, uma sede nova, para a gente já conseguir atender todos os públicos, né? Porque a gente tem todos os perfis, a gente tem todas as idades. Hoje, mais de 100 alunos são atendidos na AMA em meio período e há uma fila enorme à espera de vaga. Para o próximo ano, a instituição quer ampliar as vagas e ainda atender os adultos em período integral, após a conclusão da reforma nesse outro espaço. E depois disso, há ainda outros planos. E o sonho ainda desses pais e da nossa diretoria é deixar a Casa Lar montadinha. A nossa diretoria ainda sonha com a Casa Lar. O que é a Casa Lar? Que quando o pai e a mãe partem desse lugar, a família não tem mais onde deixar a criança e eles vão ter aonde ficar. E nós já temos um lugar, nós já temos, depois eu vou até mostrar para vocês lá atrás, né, que é a casa, que lá vai acontecer a Casa Lar, a criança que vai perdendo os pais e não tem mais familiares e aí dorme aqui, né, vai ter o seu cantinho, o seu quarto, é o sonho assim de todos os pais, porque a gente conversa muito com eles e a gente até se emociona junto com os pais, porque eles vão ficando velho, né? As coisas vão acontecendo, as coisas naturais, né? E aonde vai ficar esse filho? Quem vai cuidar do meu filho? Eles vão ficar também idosos, né? E para onde eles vão? Então, o nosso sonho é manter a Casa Lar, né? Que a gente esse projeto e eu acredito que tudo vai dar certo, né? Mais na frente ainda a gente conseguir essa Casa Lar. A seguir, decreto que facilita a posse de armas de fogo no país tem motivado as pessoas a frequentar clubes de tiro. O decreto que facilita a posse de armas de fogo no país tem motivado as pessoas a frequentar clubes de tiro. A repórter Débora Evangelista foi conferir um treinamento de perto. A procura por cursos de tiros aumentou no país, principalmente depois do presidente Jair Bolsonaro ter assinado o decreto de flexibilização da posse de armas. Os clubes são como escolas que desenvolvem práticas para o aperfeiçoamento de profissionais e praticantes do esporte. Nossa equipe veio conhecer de perto como funciona um clube de tiros. E não precisa ser um profissional da área de segurança ou ter porte de armas, por exemplo, para participar. O Henrique é bancário e sempre foi apaixonado por armas. Por isso, decidiu tirar o certificado de registro de arma de fogo. Hoje ele é um atirador esportivo. A prática virou um hobby. É um esporte como outro qualquer. O que eu acho que tem a grande diferença para os CACs é a responsabilidade que nos traz ao ter uma arma de fogo. O número de licenças concedidas pelo Exército destinadas a atiradores esportivos chegou no ano passado a uma quantidade recorde. Foram 45 mil. Já a Polícia Federal concedeu 27 mil autorizações só em 2018. São quase 700 mil registros de armas ativos no país. E a metade deles está em mão de pessoas físicas. Mas para ser um atirador, não é só comprar uma arma. É preciso ter bons antecedentes, um laudo psicológico e, claro, muito treinamento. O curso é um curso de 8 horas aproximadamente, onde ele vai passar por uma avaliação de tiro, podendo ser reprovado.
Então nós temos aqui um índice de reprovação, algo em torno de 30%, que alguns indivíduos às vezes chegam aqui achando que ele veio, fez, está fazendo o curso, apresenta uma renda lícita, não apresenta nenhum antecedente criminal, ele acha que ele já está pré-aprovado, né? Não é bem assim. Nesse clube de tiro, em Atibaia, no interior de São Paulo, o treinamento é realizado com muita segurança. Já são quase 1.000 associados e a procura só aumenta. Nós tínhamos 10 pessoas por dia ligando, hoje são 50 ou mais. O Hélio é administrador e há 15 anos pratica o tiro esportivo. Ele tem licença do Exército Brasileiro. A gente é fiscalizado pelo Exército. Uma vez por ano eles vêm na nossa casa, pedem o nosso mapa de armas, conferem se está tudo certinho, numeração, onde estão guardadas as armas, tem que estar trancado no cofre, separadas das munições. Querem saber quantas munições você tem, é fiscalizado, não é a olho não, a coisa é séria e a gente tem que estar certinho, tem que estar. E o mais importante é a consciência e responsabilidade no uso e manuseio de armas de fogo. Não é só pegar uma arma e atirar, tem que saber como municiar, como lidar com ela e também, principalmente, segurança. Sempre segurança, segurança, segurança. Tendo a segurança em mente, sabendo como manusear uma arma, é muito tranquilo. Hoje no Sala de Entrevistas, vamos falar um pouco sobre a cultura de um povo que ajudou a construir o Brasil. Um renomado historiador falou com propriedade sobre a chegada dos afrodescendentes no país. Hoje no Sala de Entrevistas vamos voltar ao passado e conhecer como a história dos afrodescendentes no sul de Santa Catarina se desenvolveu. Ainda no programa, vamos falar sobre um tema que precisa ampliar os debates nos dias atuais: racismo. Então, a história era a disciplina que eu mais gostava na escola, durante a educação básica. Ah, é? E aí chegou no momento da adolescência, enfim, de terminar o ensino médio, fui prestar vestibular. E aí eu pensei o que eu mais gostava de fazer, o que eu poderia me dar bem profissionalmente. E aí eu lembrei que eu gostava muito de assistir documentários, quando passava no Discovery. Não, na Discovery nessa época não tinha ainda. Não tinha. Eu pelo menos não tinha em casa. Mas como é que tu fazia para ver então? Eu assistia muito, eram os documentários que passavam no Fantástico. Que ano é esse, professor? Na década de 90. Lá em 90. Lá em 90. E aí aquilo me chamava muita atenção e eu ficava fascinado também quando um professor de história chamado Ronaldo Davi, não sei se ele mora em Siderópolis ainda, mas eu ficava fascinado quando ele entrava na sala e começava a explicar o conteúdo para nós e eu ficava... E aquilo me prendia atenção, porque ele entrava sem livro, sem material algum, explicando sobre diversas coisas que eu gostava e queria aprender mais. O Sala de Entrevistas vai ao ar dentro de instantes, logo após o Informe Região. Você confere a programação da TV Primavera através dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo acompanham o Sala através do canal 13. Os da GVT, canal 12. E nesta terça-feira o Sala de Entrevistas vai falar sobre história. Vamos falar bastante de racismo e também da comunidade afrodescendente. Espia só quem é meu convidado. Oi, eu sou o professor Júlio César da Rosa e terça-feira estarei aqui na TV Primavera. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.